Trump é bom para os mercados. Trump vai taxar. Dólar positivo com Trump no governo é um fato. Falamos disso e explicamos por quê. Quem é que ele vai taxar? Qual é o primeiro que ele vai taxar? E hoje todo mundo quer uma fórmula pronta. Quer que tu dê a fórmula para ele. Ô, Nuno, me ensina aí como ficar rico. O cara não precisa ter QI de gênio para ser bom investidor. Tu não simplesmente abre o gráfico ali de manhã, olhas para o mercado e diz assim, olha, hoje o petróleo vai subir porque deu sol. Não, tu tens uma análise por trás daquilo. Tem um entendimento por trás daquilo tudo. Sejam muito bem-vindos a mais uma XTB Talk. Hoje tenho aqui comigo o Eugênio Filho. Bem-vindo, Eugênio, Muito mais obrigado, uma vez. Nuno. Obrigado pelo convite. Parece, é um gosto. Prazer estar aqui. Muito bem. Eugênio, se calhar ia começar, para quem não te conhece, falares aqui um bocadinho do teu background, do teu percurso até agora. Ok. Bom, vou começar então pela minha história, vamos dizer assim, não é? Ok, eu entrei na faculdade de economia em 1993, já aí vão alguns anos. Saí em 98, não é? Como todos que saem da universidade achando que era o maior da minha rua, não é? Achando que sabia tudo de economia, que já era um grande investidor. Não é? Depois a gente então começa a aprender que efetivamente as coisas não são exatamente aquilo que a gente aprende lá dentro e que há muito caminho ainda por percorrer, não é? Então, desde os anos 2000, efetivamente, estou diretamente ligado ao mercado de investimentos e hoje a minha especialidade ou aquilo que eu mais trabalho são Forex e índices, também opero commodities, mas a minha especialidade ou aquilo que eu mais gosto são os Forex e índices. As commodities fazem parte, porque é parte inerente não é, de todo o processo de investimento, mas aquilo que eu realmente gosto são os Forex e os índices. Ok. Hoje então vamos falar sobre dados económicos e trading, se calhar mais direcionado então para o Forex e índices, mas também é transversal, não é? É, de uma forma geral, não é? A todos os ativos, não é? Influencia Isso. em tudo. Ok. Então se calhar podemos começar aqui pela parte dos dados económicos. Como é que tu incorporas os dados económicos na tua análise? Portanto, tu fazes análises para clientes, fazes gestão de capital, geres o teu capital, como é que funciona e de que forma é que os dados económicos entram na tua estratégia? Ok, Nuno. Eu gestão de capital não faço, gestão patrimonial também não, tá? Não faço para ninguém. A não ser para ti. Só para mim, Nuno. Não faço, porque isso o Nuno sabe muito bem, o Nuno também já leva aí uns aninhos nesta área, nesse bailado, vamos por assim dizer, e tu já sabe muito bem exatamente. o que a casa gasta, não é? Quando a gente faz tudo muito bem e ganha muito dinheiro para o cliente, ele está sempre feliz e diz que nós somos os maiores do mundo, não é? No dia que a coisa corre menos bem, claro. Tu já recebe uma chamada perguntando, né, de forma muitas vezes Para prestar agressiva, né, para prestar contas, o que aconteceu. Então, e também, o Nuno também acompanhou esse processo, sabe muito bem que o meu processo aqui de regulamentação com a CMVM não foi algo muito fácil, foi algo que foi um bocado difícil, foram anos ali que a gente teve algumas dificuldades até pelas questões regulatórias, não é? Que não existia, na verdade, uma regulação perante aquilo que a gente queria fazer. Então, também a parte da gestão patrimonial é algo muito complicado. Então, nós não fazemos, tá? Não. Eu trabalho com o meu dinheiro, se ganho é meu, se perco é meu. Na ciências do investimento, que é a tua empresa, tens então uma versão mais didática. Didática, assim dizer. Didática. A nossa função nós temos ali, nas ciências do investimento, temos um grupo de pessoas, ou seja, temos algumas vertentes, algumas áreas onde nós atuamos, né? Atuamos na parte da formação, então ensinamos como investir e neste caso, um ensino bem direcionado àquilo que é a minha forma de investir, a forma com que eu invisto e baseada também naquilo que é a minha experiência nestes anos todos, que já vão aí quase 25 anos nesse bailado. E depois, então, temos uma outra vertente, que é a parte de um grupo que nós chamamos os Silver Members. Então, é um grupo privado, onde nós nos encontramos todas as segundas-feiras e temos uma live de análise semanal. Então, ali analisamos todos os ativos da semana. Tudo, ou seja, passamos a pente fino os mercados. Na ótica aonde estávamos,
aonde estamos e para onde vamos, ou seja, o que era o mercado antes, aonde nós estamos agora e qual vai ser a nossa perspectiva para esta semana. E ali analisamos então os Forex. E faz também uma live com a XTB. E faço uma live com a XTB também nesse sentido. Em parceria connosco. Exatamente, sempre uma vez por mês, pelo menos, a gente faz uma live, que é uma live parceira, não é? Ou fazemos Quem quiser participar site, também poderá fazê-lo? Pode fazer, com certeza. Para nós é um prazer. Nós queremos público. Exatamente. Entendeu? A gente gosta de público, não é? Quanto mais pessoas, melhor. Então estão todos convidados, não há dúvida. É um imenso prazer, uma imensa satisfação para nós que todos estejam lá, porque torna a coisa mais dinâmica, não é? Eu sempre digo, fazer uma live para 50 pessoas ou para 3.000 pessoas é igual. Então, exatamente. A gente quer público, estão todos convidados. Quanto aí. Mais gente melhor. E é de graça, hein? Atenção que é de graça, aproveitem. Exatamente. E então, de que forma é que os dados económicos entram na tua estratégia e na estratégia que tu ensinas também aos membros da tua empresa? Nos dados usas mais a parte fundamental dos dados económicos ou a parte técnica? Não, numa outra talk que falei com o Franklin, ele usa muito mais a parte fundamental, menos a técnica. E na tua visão, como é que fazes a abordagem ao mercado? A nossa abordagem, Nuno, é puramente, não é que ela é puramente. A minha metodologia consiste, ela assenta em 3 pilares. Primeiro a primeira delas é o fundamento, a segunda é a correlação e a terceira é a técnica. Correlação, eu creio, não posso dizer que fui a primeira pessoa nos mercados que falou... De importância? Por essa ordem de importância. Eu não posso dizer que fui a primeira pessoa que falou de correlação, porque não tenho essa certeza. Mas eu sei que após mim, eu posso enumerar muitas pessoas que vieram a utilizar a correlação. Então, o fundamento é aquilo que constitui a direção do mercado. Ponto. A correlação é aquele elo que vai ligar os ativos. O petróleo com o índice, o dólar com o euro-dólar, o índice do dólar ou com o CAD com o petróleo e assim sucessivamente, não é? Então, a nossa metodologia começa pelo fundamento. Então, nós orientamos a nossa análise sempre pelo fundamento. E aquilo que eu repito muitas vezes nos seminários que a gente faz, não é com vocês, até a convite da XTB, é que aquilo que a gente vê escrito no gráfico, fomos nós fundamentalistas que lá escrevemos, ou seja, está plotado lá aquilo que a gente analisou, né? Então, a nossa análise é pautada primeiro sobre o fundamento. Ou seja, qual é a razão do mercado subir ou descer? Por que este determinado ativo ou aquele determinado ativo se vai apreciar ou vai depreciar? Porque o Fed vai cortar taxas, vai aumentar taxas, porque o IPC, não é? Daqui a pouco vamos falar nos dados econômicos, com certeza, por causa do payroll ou emprego, ou seja lá qual seja a situação que vai ser o catalisador do movimento naquela semana. Depois, então, com isso, nós escolhemos os melhores ativos usando a correlação. Se sabemos, por exemplo, que nesta semana, usando aqui um exemplo, né, mas quando falas clássico... Nesta semana, portanto, o vosso horizonte temporal é de mais curto prazo, portanto, é swing trading, Swing trading. Mas é temporal de alguns dias a algumas semanas, isso, não é? Alguns dias, algumas semanas. Às vezes a semana, às vezes... Ou seja, eu costumo dizer assim, né, nós temos normalmente um padrão que o day trade, supostamente, algumas pessoas entendem o day trade por abrir uma operação agora e fechar daqui a 10 minutos. Tu podes fechar ela dentro de 10 minutos. Eu vejo que o Nuno faz uns day trades interessantes. Mas, às vezes, aquilo vai até o final do dia ou até as 9 horas da noite para chegar no teu target. Claro. Então, não quer dizer que necessariamente... Não é? Há pouco falávamos aqui, antes de começar a live, essa parte não apareceu aqui, mas nós falávamos aqui sobre uma operação, não é? Então, ou seja, entramos numa operação, ela pode durar 1 minuto ou 2, ou 5 ou 10, mas ela também pode durar o dia todo. Pode demorar 5 horas, 6, exatamente. Né? Então, no nosso horizonte de swing, nós procuramos definir muito bem o nosso target. E enquanto este target não for atingido e as condições fundamentais se mantiverem, nós mantemos o posicionamento. Obviamente, se a coisa mudar, não é? A gente necessariamente precisa inverter. Claro, a tem que ser flexível. Fechar, né? Exatamente. Não existe verdade absoluta no nosso negócio. Claro. Né? Não sabe. E na parte fundamental, onde é que entram os dados económicos? Falando então agora um bocadinho de dados económicos, o que é que analisam, o que é que dão mais importância, de que forma é que os dados têm alguma influência na tomada de decisão? Nos dados económicos... A primeira coisa que eu penso que vai ter importância é a política monetária, não é? A postura do Banco Central neste momento. Se está num ciclo de subida, num ciclo de descida. Mas depois há muito mais dados, não é? Para quem não sabe nada disto, que não percebe, a que é que devemos ter atenção, Eugênio? Olha, Nuno, eu acho assim que para quem está começando agora, né, os dados econômicos é algo muito importante, realmente, né?
E ontem ainda, durante a live, nós falávamos sobre algumas coisas a esse respeito, né? Um exemplo que eu quero dar, por exemplo, nós olhamos para o sentimento de mercado, que é uma coisa que eu sempre digo que está lá na plataforma da X-Station, que eu acho uma plataforma brutal, e as pessoas não sabem a ferramenta que tem na mão, não é? E eu justamente estava olhando para o sentimento do mercado. E estávamos a analisar a decisão do BOC essa semana. Tu sabes, temos a reunião do BOC na quarta-feira agora, né? Uhum. Tu, tão bem quanto eu, sabe que nós somos aqueles que dão a cara à tapa, né? Nós vamos lá e dizemos assim, olha, eu acho que vai cortar, eu acho que vai cair, ou a minha opinião é essa, por essa, ou seja, fundamentamos a nossa resposta. 90% dos economistas, analistas, pessoas envolvidas em análises, pressupõem, ou seja, 90% admitem um corte de 50 pontos base pelo BOC na quarta-feira. Ora, nós sabemos no Economês que... O BOC, para quem não sabe, é o Banco do Canadá. É o Banco do Canadá. Muito bem, Nuno. Obrigado. Então, um corte nas taxas pressupõe uma depreciação da moeda, não é? E quando nós vamos olhar, então, para o sentimento do mercado, vemos que 90% das pessoas está posicionada comprada no CAD. Então, se analisarmos dólar CAD, a maioria das pessoas, então, está... Vamos falar aqui, eu não gosto desse termo, mas vamos usá-lo aqui entre aspas, apostando então na apreciação do CAD. Está a shortar, a vender a descoberto o dólar CAD. Exatamente, está a vender o dólar CAD a descoberto. Por quê? Porque tecnicamente olhou-se lá no gráfico e viu-se que está numa zona de resistência, então está interessante aqui para shortar. Quando na verdade depois essa operação tem grande probabilidade de dar errada. Por quê? Porque a razão fundamental diz que um corte de taxas pressupõe a depreciação da moeda. Então é necessário que as pessoas que estão a iniciar entendam que elas precisam aprender estas coisas, não é? Então, um corte de taxas deprecia a moeda. O que acontece quando temos um dado de emprego maior, quando temos um dado de IPC maior? Mas também há toda uma questão de expectativas, não é? Portanto, esse corte pode já estar, já ser esperado no mercado há muito tempo. E quando finalmente acontece, então o mercado reage na direção contrária. O chamado comprar no rumor e vender na notícia. Também. Essa é uma questão que nós abordamos semanalmente. Porque quando o Nuno perguntava aqui sobre a forma com que nós fazemos as coisas, nós nunca operamos, ou seja, eu vejo que muita gente opera o dado econômico. Nós não operamos o dado econômico. O momento em que sai o dado? Não. Nós prospectamos o dado econômico. Ou seja, aquilo que nós fazemos esta semana é pensando na próxima semana. Então, esta semana, por exemplo, estamos olhando apresentações de resultado da próxima semana. Infelizmente, podem ser consideradas hoje um catalisador de mercado. É quase um dado fundamental. O resultado da NVIDIA sozinha consegue suportar o mercado. Não é verdade? Claro. Então, nós estamos a olhar já para a próxima semana. O que temos na próxima semana? Se na próxima semana temos payroll, já estamos a programar a nossa operação para não deixarmos para nos posicionar no momento do dado, justamente para não correr esse tipo de risco. Quer explicar o que é o payroll, para quem não sabe? O payroll, para quem não sabe... Qual é a importância também que tem, nomeadamente para o mercado de Forex? O payroll hoje tem uma importância, eu diria até muito forte nos índices também, Nuno. Também, sim. Também, né? Então, o payroll são as folhas de pagamento não agrícola, americana, tá? São dados do mercado americano, né? Então, ou seja, não estão lá incluídos os dados do setor primário. Então, tem dados ali dos outros setores da economia, menos o setor primário, ou seja, o emprego da agricultura não entra ali, né? Então, estes dados são importantes em vários sentidos. As pessoas muitas vezes olham para o payroll só pensando na quantidade de empregos. Do payroll, tiramos informações para o PIB. Tiramos informações que vão ser supostamente componentes do PCE lá na frente, não é? Que é um outro dado econômico. Então, a variação do payroll, hoje, né, infelizmente ou felizmente, sei lá, eu costumo dizer que nós temos que viver com aquilo que temos. Exatamente. Nós olhamos um payroll de 184k num mês e no outro mês 600, né? Quer dizer, sabemos que o dado foi martelado ou foi ajustado e também há revisões depois, né, com as revisões de acordo com aquilo que é a necessidade, que neste caso
muito o que se fala, não é em razão da política, ou seja, da reeleição de Biden, nesse caso não de Biden, mas de Kamala. Então, estes dados muitas vezes têm uma componente que nós sabemos que pode ser muito diferente daquilo que efetivamente a gente espera, né? Então, operar este dado para quem está iniciando, como o Nuno falou, é muito difícil. Então, normalmente as pessoas fazem o quê? Olham lá, por exemplo, no Station, né? Qual é o dado da semana passada? 200. Qual é a previsão para este mês? 300. A maioria, ou grande parte das pessoas, nem sequer sabe o que quer dizer aquele 300. Depois, nós olhamos para a expectativa, ou as pessoas olham para a expectativa de que forma? Tínhamos um dado anterior de 200, uma previsão de 300. Se o dado saiu 220, ele foi abaixo da expectativa. Normalmente esse dado é informado em vermelho. Exatamente. Mas não quer dizer que ele foi pior. Porque ele foi acima do dado do mês passado. Do anterior. Do anterior. Então, se tivemos 200 mês passado, tivemos 220 agora, temos um dado melhor. Significa... Foi abaixo do valor esperado. Foi abaixo do valor esperado. Mas mesmo assim, ele foi um dado positivo para a economia. Uhum. Portanto, significa que há mais pessoas empregadas neste momento. Se há mais pessoas empregadas, não é? Obviamente temos mais dinheiro em circulação, temos mais consumo. Mais consumo, mais vendas a retalho, tudo. É um ciclo depois. É um ciclo, não é? Então, como que se opera isso? Se o dado é com base naquilo que nós temos anteriormente ou com base naquilo que o mercado tem expectativa? O mercado, eu, você, não é? Aconteceu até recentemente, na última reunião do Fed, nós fizemos uma live até com a XTB, e até achei aquilo muito interessante, porque eu fiz a live e falei que a minha estimativa era que houvesse um corte de 25 pontos base na taxa. Depois veio o Henrique Tomé, falou também, deu a opinião dele lá, fez a análise dele, também falou nos 25. Acho que tu também chegasse a falar nos 25 pontos base também. Ou seja, estávamos todos nos 25. Veio 50 e nós... Claro. Né, quer dizer, saiu contra aquilo que... Né, então não vou dizer que isso é um cassino, porque não é. Mas a nossa interpretação sobre o dado, Nuno, é conhecer o dado, saber o que ele representa. Né? No caso do Payroll, o que ele representa. De que forma ele pode impactar. Então, obviamente, se temos um dado maior, significa que ele é bom para a economia. Mas temos o outro lado. E essa é a grande questão do dado econômico, que é o conhecimento e o entendimento, a sabedoria da interpretação do dado. Por muitas vezes, um emprego maior não era o que o Fed queria. E o Nuno deve lembrar disso. Os nossos espectadores aqui também vão lembrar disso. Ou seja, nós tínhamos a expectativa, por exemplo, de um payroll de 200 e o payroll vinha a 220. Pô, é fabuloso para a economia. Mas não é o que o Fed quer. A Fed quer que haja uma retração no mercado de trabalho. Então, esta interpretação, esse entendimento do fundamento é muitíssimo importante para que as pessoas consigam, então, ter um posicionamento correto em relação ao dado econômico. Tá? Saber interpretar o que a economia ou o sistema necessita naquele momento, o que é importante naquele momento. Então, saber o que o dado é, o que ele representa, mas, acima de tudo, no momento econômico, o que ele significa para as autoridades, para os formuladores de política econômica. Que tipo de necessidade eles têm. E nós costumamos ensinar que aquilo que eu quero, ou que o Nuno quer, pouco importa, não é, Nuno? Não. Nós olhamos, é necessário que o Fed faça isso. É necessário que a autoridade de política monetária tome esta decisão. Então, é olhar para o dado econômico sabendo que, se o dado for maior, vai contra aquilo que o Fed quer, não vai ser bom. O mercado não vai responder bem. Então, é ter esta interpretação, a lógica da interpretação do dado. Mas no caso do mercado de Forex é um mercado peculiar porque são duas moedas uma em relação à outra, não é? Exato. Muitas vezes até temos dados do mercado laboral nos Estados Unidos e no Canadá ao mesmo tempo, por exemplo. Tirando como exemplo o dólar CAD, estamos a falar há pouco. Uhum. E portanto temos que ter atenção não só aos dados americanos, mas também os do Canadá ao mesmo tempo, à mesma hora. Costuma ser às 3h30. Portanto, o dado pode sair fenomenal para os Estados Unidos, mas o de Canadá for ainda melhor, então podemos ter um bocado mais forte que o dólar.
Nós, nesse caso, o que a gente procura fazer sempre, tá? A nossa lógica, a gente brinca até sobre isso, né? Que operar Forex é imaginar um ringue de boxe, ok? Mike Tyson de um lado, tá ali, né? Um grande homem, grande, forte e tal. Mike Tyson desse lado do ringue. Quem é que tu tem que pôr com ele aqui? Um peso pena. Tu não podes pôr com ele um outro peso pesado. Claro. Por exemplo, se tu pôr Evander Holyfield com ele... A decisão é complicada. É complicada. Aquilo vão ser 12 assaltos de pancada e no final vai se vencer por pontos. Não vai haver uma moeda fraca e uma moeda forte. Uma moeda forte e uma moeda fraca. Então, o que a gente evita? Supostamente, como o Nuno está falando, dólar CAD, temos os dois dados em simultâneo e não operamos essa moeda. Porque efetivamente, como o Nuno falou e muito bem, uma visão muito assertiva, não é? Vai depender do quê? Se esse dado for muito bom em relação... A moeda dominante é o dólar, nós sabemos. Mas se a informação que vier do lado da moeda canadense for muito melhor do que aquela que nós vimos no dólar, com certeza a operação, se estivermos posicionados em compra, não vai correr bem. Ou vai correr menos bem, vai ser aquela operação que anda ali e não vai nem para frente nem para trás. Né? Então a gente evita, sempre procuramos. Então, situações específicas, por exemplo, Libra. Gostamos de operar Libra com dados do emprego. Na nossa visão, melhor momento de operar Libra é a segunda semana de cada mês, quando temos os dados do emprego no Reino Unido. É top. É quando mexe mais? É quando mexe mais. Então, procuramos nos posicionar já uma semana antes, certo? Com base naquilo que vai ser. Qual é a perspectiva? A perspectiva é que o dado saia porreiro por causa disso, por causa daquilo. Temos lá as nossas anotações. Depois há uma série de leading indicators que poderão dar uma indicação de como é que vai ser o dado, puxando o exemplo do NFP, do payrolls. Temos, sei lá, o início de emprego do ISM, temos o ADP, temos os pedidos semanais sobre o desemprego. Há uma série de dados anteriores, que são divulgados anteriormente, que podem nos dar uma ideia mais ou menos se o dado vai sair acima ou abaixo do valor esperado pelo mercado. Exatamente. E aí tentamos aproveitar esse momento, então, não é, nessa ótica. O que vamos fazer? Então vamos comprar Libra. Ok, então nos posicionamos já com alguma antecedência. Aí sim procuramos um nível técnico. Aí entra a parte técnica. Aí entra a parte técnica. Olha, na próxima semana temos os dados do emprego e IPC. Sai na mesma semana. Temos aqui esses dados do emprego e IPC. Então, ok, vamos procurar um posicionamento, porque no curto, médio prazo, este par é para apreciar. Então, vamos buscar um posicionamento longo nesse par. Procuramos nos posicionar. Graças a Deus tem corrido bem, a gente se posiciona, às vezes o mercado sobe um bocadinho, não é? E quando vem o dado, então, se ele sai a nosso favor, a gente aproveita bem a operação. Esse movimento para fechar. E se ele sai contra nós, Nuno? Nós já estamos a break-even. Exatamente. Essa é a vantagem de estar um passo à frente, de podermos nos antecipar ali a esse momento. E que outros dados, Eugênio, é que costumam também ter em atenção? O IPC é um deles, não é? A inflação. O IPC é um deles. IPC e IPCE, né? São dois dados que às vezes as pessoas também têm alguma dificuldade de entender um bocado. O IPC é um dado que reflete a inflação para o consumidor, vamos dizer assim, não é? Tentando explicar de uma forma bem simplista. Vamos lá no supermercado e olhamos, não é? Esta caneca d'água, mês passado, custava €1. Agora, esse mês custou €1,10, temos X de inflação. Isso é IPC. O PCE nos fornece outro tipo de informação e por isso que o Fed gosta desse dado. Porque ele vai lá e diz assim, olha, esta caneca de água mês passado era $1, agora é $1,10. Para onde o consumidor mudou? Ele não compra mais essa caneca, então, nesse formato, ele compra uma garrafinha PET de plástico, porque ela só custa 80 cêntimos. Então, ele migrou de produto. E essa é a informação que o Fed busca identificar através do PCE. E por isso que nós temos dados de inflação, muitas vezes as pessoas olham lá, né, na X-Station e veem lá, tem uma inflação anual de 2,4 e outra de 2,7. Né? E muitas vezes nos perguntam o que é, por que temos duas inflação anual? Uma é do PCE, outra é do IPC, são dados diferentes. Obviamente que isso, em termos lógicos, o Fed, ou o decisor de política monetária, também é um fato, não é? Ele vai olhar para aquilo que lhe dá mais jeito agora. Claro. Até pouco tempo atrás, a menina dos olhos do Fed era a inflação. Agora já não é. Agora já é o emprego. Daqui a pouco já não é o emprego, já é a inflação. Ou seja, aquilo que é
mais fácil... A FED também tem um mandato duplo, não é? Portanto, tem. Emprego e inflação, ao contrário do BCE, por exemplo. Tem. Olha muito para os dois aspectos. Olha muito para os dois aspectos, mas normalmente tem uma orientação bem específica. Podes observar. Quando o Fed olha muito para o PCE, ele não é que ele deixe de olhar para o emprego, ele acompanha o emprego. Mas a base da decisão dela, e quando nós vemos toda aquela montoeira de discursos dos Fed speakers que a gente fala lá, tu vê que o pessoal só fala de inflação, PCE. E daqui a pouco vamos para o emprego. E de repente toda essa ótica muda. Ou seja, vamos para o emprego e rendimento. Por quê? Porque passamos a ver que o rendimento das pessoas começou a subir. O emprego começou a melhorar, muito embora tivemos um ajuste sazonal, como disse o Nuno aqui, que foi uma brutalidade, né? Ok? Depois temos a possibilidade de ajustar isso. Mas vemos que mais emprego, mais salário e salários mais altos, a inflação está à vista aí novamente. Isto é um fato, não é? Ontem ainda falávamos sobre isso. Eu acredito, não sei qual é a opinião do Nuno nisso, até gostaria de ouvir também, para ver se sou só eu que penso dessa forma. Mas eu creio que em novembro o Fed vai pular os 25 pontos. Não? Eu também acho isso, por acaso. Achas também? Aliás, eu tenho dito isso nos webinars da XTB. Eu, no princípio do ano, e até por acaso há pouco tempo, um cliente comentou isso, que eu referi no princípio do ano, em janeiro ou fevereiro, que achava que a Fed este ano não ia cortar o juro, era a decisão base, mas que eventualmente ainda houvesse uma hipótese remota de fazer um aumento no final do ano. Não se verificou, portanto cortou o juro uma vez, mas acho que não irá cortar mais e que se calhar para o ano vai ter que, das duas uma, ou não fazer novos cortes ou até aumentar. Eu acredito que a inflação corrigiu, mas que vai outra vez disparar, não para os níveis de há um ano e tal atrás, mas se calhar ali para os 3 e tal, 4%. Eu estou convencido que sim. Veja, eu partilho dessa mesma opinião. De que este corte de 50 pontos base, não entro por aqui que é um erro de política, não sei o quê. Se os homens estão lá, eles têm algum mérito para estar lá, né? Mas acredito que eles vão pular e também concordo contigo. Não haverão outros cortes, possivelmente, dado. Então, veja bem, o mandato é duplo, mas para onde que ele está olhando agora? Ele não está olhando para a inflação. Ele está olhando só para o emprego. Emprego e rendimento. Aí vimos nos últimos discursos aqui, vem falar sobre o ISM, vem falar sobre as vendas a retalho, vem falar sobre coisas que estão levando possivelmente a outros dados. O salário médio hora tem vindo a aumentar também. Tem vindo a aumentar. Tudo isso. Exatamente. E o processo, né, Nuno, que a gente vê é um processo de desinflação. Só isso, não é de deflação, é de desinflação. Então, obviamente que aquilo que a gente está analisando aqui, está falando, faz muito sentido. Ou seja, um processo de desinflação com um corte de taxas agora e com um aumento do rendimento, tem tudo para ser revertido. Para voltar a subir. Né? Para voltar a subir. Uma coisa é terem cortado a taxa de juros com o emprego já em queda, a taxa de desemprego já em níveis relativamente elevados, o consumo também a retrair-se, vendas a retalho a diminuírem, mas não. Cortaram a taxa, contudo ainda em alta no caso do consumo, vendas a retalho e gastos do consumidor, e com os indicadores de emprego também em alta. Exato. Portanto, eu sinceramente acredito que sou da opinião que não haverá mais nenhum corte, ou até possam fazer mais um corte até o final do ano, mas depois vão se arrepender e vão ter que aumentar outra vez para o ano os juros. Que a inflação vai voltar a subir. Ou então pelo menos não haverá mais cortes. Vai se manter estável. Talvez uma nova realidade. Os próximos dados. Uma nova realidade com taxas mais altas, né? Eu acho que taxas de 2% é fora da realidade. Eu acho que a nova realidade vai ser outra, realmente. Né? O BCE, aliás, já referiu na última reunião que os cortes nas taxas vão continuar sim, mas não iremos ver taxas de juro de 0% nos próximos anos. Portanto, a nova realidade vai ser se calhar taxas em torno dos 2%, 2 e pouco por cento, como estavas a dizer. 2,75, 3%, eu até acredito, porque realmente é a nova realidade agora, dentro daquilo que a gente vê, né? E depois, sabemos que o motor, vamos dizer assim, né? Queiramos ou não, o motor é a América. Claro. E é sabido que, independente de quem vir atrás agora, não é? O déficit público vai aumentar, o endividamento público vai continuar a aumentar, mas as novas decisões que forem tomadas agora podem ser realmente motivadoras de mais inflação, não é? E isso é algo que vai se desencadear mundo afora. Né? Uma das coisas que poderá trazer a inflação realmente é o petróleo, não é? Neste momento tem estado em queda,
mas que eventualmente poderá voltar a subir. Aliás, dependendo também das eleições americanas, poderemos ter, se calhar, um petróleo mais baixo com Trump, mas mais alto com Kamala Harris. Vai depender aqui um bocadinho das políticas também de cada um, mas à partida o Trump é mais a favor da energia convencional, aposta na energia poluente, carvão, petróleo, etc. E a Kamala Harris mais a favor de uma energia renovável. Portanto, o Trump quer que os Estados Unidos sejam independentes em termos energéticos. Portanto, isso certamente vai levar a aumento de produção e o petróleo a cair. Portanto, teoricamente seria mau para o petróleo e isso poderia levar a inflação a cair ainda mais. Mas há outros fatores, não é? Como por exemplo a guerra. Poderão levar o petróleo a subir e o petróleo é um grande contributo para o aumento da inflação. Que tem estado também a cair porque o petróleo tem caído muito nos últimos meses. Lá está, eu tenho uma visão assim no que é, né, misturando um bocado naquilo que a gente está a falar aqui dos dados econômicos, né? Os dados do petróleo são também uma cena muito interessante, né? Eu acho, o pessoal tenta operar os estoques de petróleo semanal, não sei se tu deves ter clientes que, sim. Né? Então o pessoal tenta operar o estoque de petróleo. A previsão é que saia maior aqui, então vamos ter mais estoque, aumenta a oferta, o preço do petróleo vai cair, né? E tentam operar esses dados. Pode ver que normalmente sai ao contrário. Se temos mais estoques, supostamente o preço do petróleo era para cair. Naquele dia ele sobe. Mas pode também ser em comparação com os dados do API do dia anterior. Pode, mas... Às vezes pode sair abaixo do esperado e o petróleo descer porque o API saiu ainda mais abaixo do esperado do que os dados do EIA, portanto, poderá ser por aí também. Mas o pessoal tenta muito esse tipo de operação. Sim. Né? E ela é sempre uma incógnita. Porque justamente, como diz tu, pode ter a ver com o dado anterior, não é, que já foi fornecido, e a diferença entre os estoques, e vamos falar assim, quase que uma média daquilo, e depois nós nunca temos aquilo, mesmo as previsões, nunca batem certo. Nós podemos ter N fonte de dados onde a gente vai pesquisar lá, tá, mas o que vai ter aqui? Vamos ter mais estoque ou menos estoque? E vamos ver, e o estoque normalmente não bate certo, né? A expectativa que eu tenho em relação ao petróleo e à inflação é que, creio que após as eleições americanas, Israel vai atacar o Irão. E eu tenho falado sobre isso e tenho dito que eu parece que sou sempre um bocadinho do contra daquilo que os outros falam, né? Mas eu creio que Israel vai atacar instalações petrolíferas do Irão. Até agora tem dito que não? Até agora dizem que não, mas sim. Eu creio que sim, Nuno. Começaram por gás aonde? Foi assim. Certo? Claro. E normalmente é o padrão da guerra, começam por ali. Vão querer cortar o braço financeiro, ou seja, o primeiro lugar... A fonte de financiamento do Exato. Do Irão. E depois há muitos outros países interessados que isso aconteça também. Eu penso que uma vitória de Trump seria positivo para o petróleo, traria novamente o petróleo para cima, porque ele vai querer realmente aumentar a produção, isso é um fato, mas ele também vai querer repor as reservas de emergência que o Biden gastou. Né? E, de certa forma... Pois, nesse sentido, acaba por balançar um pouco. E eu acho que se vermos realmente um ataque de Israel ao Irão, mesmo que não seja num primeiro momento algo com muita substância. Uma grande escala. Uma grande escala, mas eu penso que eles vão começar pelas estruturas petrolíferas, depois estruturas energéticas. Sim, isso aí então ia levar o petróleo a explodir e a inflação também. Porque os Houthis, aquilo ali é fácil de controlar, não é? Os árabes estão aqui de braço cruzado dizendo assim, resolvam vocês o problema, não é? E eles querem, supostamente, aumentar a produção petrolífera deles. Então eu penso que o petróleo daqui para frente tem grande possibilidade de subida. E com isso vai puxar a inflação, como o Nuno está dizendo aqui, muito bem. Vai fazer a inflação voltar à carga. Então eu penso que as políticas que vão ser adotadas por parte dos bancos centrais no próximo ano realmente tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui. Não é não querer, eles até querem. O BCE quer cortar as taxas porque vê que a população, né, os agentes econômicos necessitam disso, claro. Pessoas, empresas, famílias necessitam disso. Só que, em contrapartida, não vai ser possível, dada ao remédio ser ineficiente nesse momento, ou seja, cortar taxas agora não é o que vai resolver o problema, vai piorar. Então vamos ter que manter realmente, eu penso, as taxas por algum tempo, que nem diz tu, e quiçá, se as coisas não melhorarem, vamos ter aí
necessidades, quem sabe até, não é? De que se volte atrás alguns passos para que as coisas se Também estou convencido disso. se Cá estaremos alinhem, para o né? ano, se calhar fazer uma outra talk Pô, a falar olha, sobre isso. quem sabe, não é? Vamos lá ver. Né? Temos que anotar isso depois. Ó. Bom, vai ficar gravado, depois nós podemos assistir. Exatamente, podemos ver. Ok, e a parte da correlação? Agora voltando um bocadinho ao princípio, tinhas falado que era a parte fundamental, depois a parte de correlação e depois a parte técnica, por último. exato. A parte da correlação onde é que entra? Quando fazem as vossas análises? A correlação nós buscamos justamente Em todos isso. os trades? Em todos. Ok. Todos, não é? Por exemplo, a nossa análise primórdia nos índices é SP500. E eu sempre digo, se você entender quem opera índices, tu pode... Ah, mas eu não opero índices americanos. Ok, se tu não entender o SP500 Mas nunca e como fazem ele ações? funciona... Fazem sempre só índices? Não, só índices. Ok. Só índices. Eu opero algumas ações, entendeu? No mais aquela que eu até passo nos webinars, entendeu? Numa ótica de dividendos. Ali tem ações da EDP e depois tem algumas mineradoras que são cíclicas, então aproveito determinados momentos para comprar. Só isso, mais nada. Na análise dos índices, então, nós nos orientamos, não é? Qual é a nossa correlação no SP500? Sabemos que se o índice aprecia, significa que as empresas que estão lá dentro estão aí bem, não é? Se estão aí bem, supostamente estão a crescer, tem necessidade de mais petróleo. Em teoria, a correlação dos índices com o petróleo é positiva. É positiva, sim. Não é? Ao mesmo tempo, olhamos então para outros índices. Eu quero operar Eurostock 50. Obviamente existe o efeito contágio. A correlação também é positiva entre o SP500 e os demais índices. Podemos ver menos intensidade, mas existe a correlação ali nos índices. Depois, o nosso primórdio da nossa análise sempre começa pelo mercado de dívida, pelo mercado de títulos. Porque o mercado de títulos é o coração do mercado. Então, sendo o mercado de títulos o coração do mercado, os rendimentos são o cérebro do mercado. Quando nós conseguimos descobrir ou entender o mercado de títulos, nós conseguimos governar o mercado. Conseguimos estar do lado certo na maior parte das vezes nas operações. Por quê? Porque quando o investidor tem um sentimento X, ele compra títulos. Quando ele tem um sentimento Y, ele se desfaz de dívida pública. E isto faz com que os rendimentos soberanos, então, sobre aqueles títulos, ou apreciem ou depreciem. E aqui começa a entrar, então, a correlação. Existe uma correlação direta entre T-bonds, T-notes e rendimentos de 10 anos e 30 anos. Pessoas usam 2 anos, 5 anos de rendimento, não respeito todos. Eu uso 10 anos e 30 anos. E especialmente 10 anos. Foi aquilo que deu certo para mim, a minha vida, e que continua dando certo hoje. Então, mas T-notes, portanto... Em T-notes, okay. A correlação dos T-notes. Quando o preço dos T-notes caem, o rendimento de 10 anos sobe. Certo. 10 e 30 anos sobe. Quando o rendimento de 10 anos sobe, o dólar se aprecia. Tem o mercado resolvido. Agora eu só vou correlacionar. Qual é a correlação? Se plotarmos o gráfico do índice do dólar com o euro-dólar, a correlação é inversa. Quando um sobe, o outro desce. Então é impossível que você compre índice do dólar e compre euro-dólar. Não vai dar certo. Se você plotar um gráfico sobre o outro, vai conseguir entender isso. Então entender esse movimento do sentimento do mercado. O maior componente do início do dólar é o euro, não é? Então, se tu entender o título, tu vai saber se o rendimento vai subir ou vai descer. Então, perceber qual é o sentimento do investidor em relação a isso. Por exemplo, né, vou dar um exemplo momentâneo. Trump. Trump é bom para os mercados. Neste momento, o que acontece? Rendimentos estão a subir, dólar está a subir. Nós, desde setembro, quando chegamos em setembro, nós começamos a falar sobre isso, ou seja, a orientação que a gente passa para o nosso pessoal lá, o Silver Member, é justamente esse. A partir daqui, o nosso objetivo é comprar dólar e vender euro. Ah, mas por quê? Porque Trump é bom para os mercados. Por que Trump é bom para os mercados? Qual é a palavra mais bonita do dicionário? Que ele falou? Tarifa. Tarifa. Eu ia dizer impostos. Tarifa, não é? Sim. Então ele vai quer tarifar tudo. Tarifar ele tudo. diz que se ele tiver que taxar os Chineses carros da China mais em 100 e ou tudo o 200 resto. ou 1000, ele vai taxar e está acabado. Né? Obviamente ele vai promover Isso é protecionismo, não é? Protecionismo. E vai valorizar o dólar americano. Viu?
Ao olhar para isso, o dólar volta a assumir aquele estatuto de refúgio, de uma moeda forte. Né? O investidor está a vender títulos nesse momento. Pode olhar, os títulos estão sendo vendidos, os rendimentos estão a subir. Por que ele está a vender títulos? Porque ele sabe, ou a expectativa é que Trump está com grande apoio agora e vai vencer as eleições. Como o Fed estão a ver que um protecionismo econômico vai fazer com que o Fed não consiga cortar taxas ali na frente. Ou seja, mais forte o dólar, rendimentos mais altos. Então eu vendo... mas o Trump supostamente quer um maior controle sobre a Fed e quer taxas baixas. Quer taxas baixas. Mas veja bem, ele quer taxas baixas, taxas diretoras baixas, não taxas sobre o rendimento. São coisas diferentes aqui. Porque o rendimento do título, o investidor que exige aquele valor, supostamente, veja, nós temos, vamos falar aqui em termos alemães, né? Nós temos uma taxa diretora do Banco Central muito abaixo do que a taxa que são pagas sobre os bondes alemães. Sim. Né? O investidor exige mais por aquilo. Então, ele vende hoje por quê? Porque ali na frente ele vai comprar um título, se calhar até de prazo menor, com a taxa mais alta. Por isso ele vende hoje, está se refugiando no ouro, por exemplo. O ouro está subindo nesse momento, então é uma correlação positiva também. Né? E com base, então, nestes rendimentos, é que nós fazemos a correlação. Então, se eu já sei que isso vai acontecer, o rendimento vai subir, o dólar vai apreciar. Por correlação, não é? O euro vai depreciar. Então nós começamos a aplicar as correlações. Qual é a moeda que vai estar forte para estar do lado direito do ringue, vai estar do lado do Mike Tyson ou do lado do peso pena? O tal exemplo. Percebeu? Okay. Exatamente. E ali nós vamos colocar, então, vamos correlacionar, procurar saber, olha, o dólar vai estar forte por isso, por causa de Trump ou tal. Ok, mas o CAD vai cortar taxas. E o CAD a cortar taxas, o BOC a cortar taxas, perdão, o Banco do Canadá a cortar, CAD deprecia. Então, se eu tenho um dólar forte e um CAD fraco, eu vou comprar dólar CAD. Exatamente. Muito embora ele esteja numa zona de resistência, isso pouco quer dizer para mim. Aí agora entra a técnica. É isso que eu ia perguntar agora, de forma que andar técnica. Aí agora entra a técnica. Então, agora nós, primeiro, trabalhamos no time frame de 4 horas, esse é o nosso base, não mudamos. Só mudamos na primeira análise inicial para saber qual é a tendência básica do ativo. Né? Olhamos então para um gráfico diário e semanal. Mas depois a nossa operação é toda baseada num gráfico de 4 horas. Então olhamos para o gráfico. Está numa zona de resistência? Está numa zona de resistência. Obviamente que por estar numa zona de resistência, pessoas ou a maioria vai tentar vender aquele ativo nesta zona. O que vai proporcionar uma correção. 0,5%, 1%, naquela zona o ativo vai corrigir. Então, por exemplo, se a reunião do BOC é amanhã, eu nem olhei para o dólar CAD hoje, mas é possível que o dólar CAD, como estava ontem numa zona de resistência, pode ser que ele hoje corrija 0,5%. E esse 0,5% é suficiente para tu comprar, por quê? Porque o próximo target dele está distante daqui 1,5%. E a razão fundamental é que vai empurrar ele para lá. Não é a técnica. Não é? A razão de ele apreciar é justamente essa. Um dólar forte perante a situação eleitoral, perante ser um ativo de refúgio, de ter reassumido o estatuto de uma moeda forte de refúgio nesse momento, e um CAD que possivelmente vai cortar então a taxa em 50 pontos base, para não ficar atrás da máquina, vamos falar assim. Vamos ter um CAD fraco, um dólar forte. A probabilidade que ele caminhe para o meu lado é muito grande. Então eu só procuro tecnicamente, ok. Se ele corrigir até aqui, onde é que está a zona de suporte mais próxima aqui destes máximos? Está aqui a 0,7% ou 0,8% abaixo desses máximos. É até ali que ele vai cair. E esta zona de suporte é onde nós vamos procurar comprar. Ou seja, a nossa análise é muito simples. Mas agora faço também um bocadinho o papel de advogado do diabo. Então, mas imaginemos que alguém que não percebe nada da análise fundamental, não percebe nada de dados macroeconómicos, não percebe nada de política monetária, percebe apenas de análise gráfica. Pode, muito simplesmente, esperar pela reunião do Banco de Canadá, ver que o dólar CAD quebra a resistência, confirme, por exemplo, no gráfico de 4 horas ou no gráfico horário, e entra. E apanha na mesma movimento e não teve todo o trabalho de pesquisa, de research, todo o trabalho que mencionaste aí muito bem,
nesta talk para chegar à conclusão que realmente o dólar deverá apreciar em relação ao CAD. Pode muito simplesmente olhar para o gráfico, ver que quebrou, confirmou, está com força, então se quebrou uma resistência vai continuar a subir, entra no mercado e sai na próxima resistência. A grande diferença aqui, Nuno, está num detalhe. Há muita gente, e eu respeito isso, pessoal que trabalha com base na análise técnica, inclusive, né, o Luiz Correia Tavares, eu gosto muito do Luiz e acho que ele é um cara que manja muito de análise técnica. A grande diferença é a nossa rentabilidade sempre é superior à de quem compra rompimento, sempre. Porque já entraram antes. Entramos antes, Okay. sempre. Nós entramos pelo motivo, não pela consequência. Quem compra rompimento entra pela consequência. Houve o rompimento, certo? Então eu comprei. Imaginemos que Mas que no a zona rompimento tens a confirmação que realmente o movimento não se vai necessariamente desenrolar. pode ser um falso rompimento. Pode ser. Pode ser um falso rompimento. Porque, veja bem, nós sabemos que também numa zona de resistência, e isso é algo que nós apregoamos também, e eu também fui das pessoas que inicialmente falou muito sobre isso, há muitos anos falo sobre isso no mercado, de sabermos identificar onde é que está o stop. Então, por cima de uma zona de resistência está carregado de stop. Pois. Qualquer pequeno rompimento sai a limpar os Dispara o stops. preço, São as compras involuntárias de quem está curto. E uma compra involuntária faz com que o preço suba. Então, nós aproveitamos um momento de correção. Imaginemos que do rompimento à próxima zona de resistência temos 1,5%. Se ele corrigiu mais meio ou mais 1, eu tenho 2 ou 2,5%. Quando quem esperou pelo rompimento corre o risco de ter comprado um falso rompimento, ou seja, um falso sinal, porque o mercado pode ter ido lá em cima só limpar os stops e depois retorna Bola para tudo, trás, sim. não é? E então estaria mal posicionado. Neste caso, se nós compramos antes o ativo, quando ele corrigiu, normalmente o mercado desconta tudo. Não é verdade? Exatamente. Aquela velha máxima que é das primeiras que a gente aprende no mercado. Mas já estão em ganho e podem pôr já o estamos stop em loss no ganho, break-even. Exato, já Sim. temos o stop break-even. Então, na pior das hipóteses, por isso o nosso índice de acerto, nós publicamos um relatório todos os meses, o Nuno deve ter visto lá já. Sim. A gente publica um relatório dos nossos membros. Aquilo não é obrigatório, preenche quem quer. Não é? Eu sempre digo, para mim é bom que eles preencham. E não é porque a gente quer mostrar que nós somos bons ou isso ou aquilo, não. É porque o meu objetivo realmente é ensinar. E é mostrar para eles que se eu consigo, eles também conseguem. Porque eu acho... E o Nuno sabe muito bem, o cara não precisa ter QI de gênio para ser bom investidor. Claro. Precisa rotina e disciplina. Né? E, obviamente, conhecer E controle algumas emocional coisas. também. Controlar o emocional, né? Então, quando eles preenchem o relatório, eles dizem quantas operações eles fizeram no mês, quais foram os ativos que eles operaram, das operações que fizeram, quantas erraram e quantas acertaram. E nós consideramos um break-even uma operação certa. É o chamado journaling, não é? Portanto, isso é importantíssimo. Exato. Até no dia a dia a pessoa deve ir sempre apontando o ponto de entrada, o ponto de saída, o motivo porque entrou, porque saiu, stop loss, take profit. Exato. Então, Isso é uma boa prática. com esta técnica, tá, nós depois temos dentro da metodologia uma regra que é a nossa regra diz nós nunca arriscamos perder um se não for para ganhar 3. Então, se eu vou arriscar um stop de 0,5%, eu tenho que ter um take razoável. Não é chutômetro, não. Aqui tem uma zona de resistência, se é uma compra, o próximo nível que o preço vai vir até aqui. Então, nós temos que ter um potencial ganho de 1,5%. E isso permite que o índice de acerto, um índice de acerto até relativamente baixo, mantenha a conta rentável. Claro. Porque é 1 para 3 a para relação ao 3, retorno-risco. exatamente. Então, veja, 30% de acerto, Nuno, dá... Se levar bem certinho, não fica 0 a 0, ainda fica um pouco positivo. Então, é muito bom, permite errar 7 para cada 10. Poxa, é bom pra caramba. E só com 30%. Exato, só com 30% de acerto. Então, se tu acertar 4 em 10 ou 5 em 10, tu está positivo. Claro. Então, por isso, o nosso relatório de performance É matemática muito pura? bom. É matemática pura. Entendeu? Então, é bem básico, não é? Bem básico mesmo. A gente identifica qual é a razão, por que vai subir ou por que vai descer. E depois, procuramos olhar assim, ó, esse é mais fortinho do que aquele. Vamos pôr esses dois juntos porque aquele lá ganha. Entendeu? Então, vou meter as minhas fichas aqui. O truque é sempre escolher uma moeda fraca e uma moeda forte. Uma moeda forte e uma moeda fraca. Certo? E o índice é bem isso aí, analisar o comportamento do mercado de títulos, qual vai ser o sentimento do investidor perante aquela situação. O Fed vai cortar. O Fed não vai cortar. Né? Essa análise que nós estamos fazendo aqui é ouro. Isso é ouro, tu sabe? Tu sabes que um posicionamento
Agora, pensando nas eleições e num pulo do corte do Fed, pode ser um grande trade aqui. Pode ser, para próximos meses. Pode ser um grande trade, na verdade. Depois, né, utilizando a correlação, o fundamento e a correlação. Vamos deixar a técnica para que depois cada um veja a sua, né? Trump vai taxar, é um fato, ok? Dólar positivo com Trump no governo é um fato. Falamos disso e explicamos por quê. Quem é que ele vai taxar? Qual é o primeiro que ele vai taxar? China. China, claro. Eu já referi, é 60%. China. Sobre tudo o que vier da China. Depois... Mas tudo o resto também. Todo o resto com também. Uma taxa mais pequena. Então, veja só, depois, né, que nem diz o Nuno, precisaríamos de mais uma talk para falar disso, de juros e etc. e tal, né? Sabemos que a diferença entre os spreads soberanos também, americanos e chineses, faz com que a moeda deprecie ou aprecie. Então, ao taxarmos produtos chineses, a termos um dólar positivo, rendimentos em alta, a China está a fazer o quê? A China não está a incentivar a sua economia agora? Tá. Lançou a bazuca? Lançou a super bazuca aí, econômica? Está injetando dinheiro. Quando injetamos dinheiro na economia, a moeda deprecia. Claro. Então, dólar renminbi é um baita trade daqui para frente? É assim. É correlação? É fundamento? É só com base no fundamento. Por que vai subir? Vai subir por isso. O dólar vai subir por causa de Trump e, né, outras coisas que colocamos aqui. Como eu disse, precisaríamos de mais tempo para falar sobre isso. A China vai depreciar porque está injetando dinheiro na sua economia. A diferença dos spreads entre a China e os Estados Unidos ajuda, assim como o iene japonês também, não é? Como qualquer outra moeda, a diferença dos spreads nas taxas de juros tem influência direta no mercado de câmbio. Então, comprar dólar renminbi hoje, agora tecnicamente, agora vamos para a parte técnica. Essa é a nossa análise. Parte técnica. Agora, então, onde é que vamos comprar? Isso, agora vamos lá olhar para o gráfico e dizer, aí tu vai usar a tua estratégia, entendeu? O Nuno vai olhar lá e vai dizer assim, pá, a minha conta aqui, 10 milhões de euros, posso colocar um stop de 10%. Certo. Né? Então, quer dizer, até aqui esses fundos eu aguento. Estou confortável. Estou confortável, né? Eu olho para minha conta e digo assim, minha conta só com 5 milhões de euros não dá, então eu tenho que pôr um stop de só 5%. Então, aquele que tem uma conta de 500 ou de 1.000, obviamente vai ter que procurar tecnicamente o melhor local para se posicionar. Agora também não adianta ser irrealista, não, quero comprar aqui nesse fundo e nunca mais o mercado vem lá, então também tu nunca mais compra. Então temos que ter a realidade de saber que temos um timing, não é? Ou seja, um momentum de fazer aquela operação. Nós fazemos um exercício muito interessante com os nossos... Isso já é feito no Mastermind, depois que a pessoa conclui a formação de Trader Nível 1, que são 9 meses, ela fica 12 meses no Mastermind. Até os outros anos eram menos, a partir desse ano começamos a fazer 12 meses, porque vimos que as pessoas têm grande necessidade disso que o Nuno falou, do apoio emocional e tal, né? E a gente faz um exercício, que é assim, tu vai escolher 2 ativos essa semana, não vais olhar para o gráfico, vais fazer uma análise fundamental, este ativo vai subir ou vai descer? Vai subir, então vou comprá-lo. Este ativo vai subir ou vai descer? Esse vai descer, então vou vendê-lo. E daqui uma semana semana vamos ver o resultado. Obviamente, talvez tu comprou aqui, aquilo ainda corrigiu mais 1% e depois subiu 3%. Ou tu vendeu aqui, aquilo até subiu mais 1% e depois caiu outros 1%, certo? Porque obviamente tu não olhou para a técnica. Mas tu tinha a razão do movimento. E o objetivo é fazer com que as pessoas... pensar no fundamento. E tenham a confiança, entendeu? Não, que assim, tu fiques convicto, né? Porque eu brinco, né, com eles, digo assim, se tu não souber nada na técnica, entendeu? Se tu for um nabo na técnica, não faz mal, tu tem que ser bom no fundamento, né? E eu sempre digo, se tu for um nabo no fundamento, tu não vai conseguir te safar, então tenta ser bom no fundamento, porque a técnica, se tu conseguir ter uma conta que te permita ajustar um stop maior ou menor, tu vai conseguir te safar, se a razão da direção do movimento for certa. E para mim não foi o que funcionou nesses anos todos. Eu no começo, dei cabeçada pra caramba. Nunca cheguei a quebrar uma conta. Mas
Pô, de vai, vem, agora eu tô rico, agora eu tô pobre, agora eu tô rico, agora eu tô pobre. Parece que não passavas da cepa torta, não é? Como costuma dizer. Exato. Okay. Até que um dia eu me chateei com aquilo e falei, pô, não pode ser, cara. Alguma coisa que tá mal. E foi onde eu resolvi criar o meu método, de que, pá, isso não sobe porque sim, tem que haver um motivo. Aí tu começa a pensar naquilo que tu... E eu fiz estágio na Bolsa de Valores, cara. E quando eu me formei, quando eu estava para me formar, na verdade, quando eu estava no bacharelato, nem era analista, estava no bacharelato e tal, o meu professor de macroeconomia falou, pá, tens um jeito do caramba para esse troço. Eu dizia, professor, eu não tenho um passarinho para dar água, como é que eu vou fazer estágio lá em São Paulo, né, Brasil? Um gajo pobre, não tinha um passarinho para dar água. Eu falou, não, pai, eu vou arranjar aqui uma cena, uma forma de tu ir para lá, fazer um estágio que tu vai aprender e tal, tu tem jeito pro negócio. E ali ele me colocou o bichinho dos mercados, né? E então, quando eu vi que a coisa ia e não ia, eu falei, não, pai, eu tenho que voltar pro começo. Eu tenho que voltar pro começo, não pode ser. Alguma coisa aqui tá escapando. E de repente, pá, foi aquele insight de que, não, pá, tem um motivo, tudo tem motivo. Claro. Né? E foi assim que as coisas têm dado certo para mim, graças a Deus. Deus tem me abençoado e as coisas têm corrido bem. Galera que tá com a gente, pô, fico muito feliz, mano. Fico mesmo feliz, cara. Toda semana tem alguém com um depoimento legal. Elogiando. Pá, a gente vê o resultado, entendeu? Primeiro eu vejo nos relatórios e adoro ler todos eles. Porque eles falam quais são as dificuldades que tem, quais são, né? Às vezes aquelas pancadas emocionais que a gente tem, tu sabes muito bem disso, tu és casado como eu, claro. O gajo se chateia em casa com a esposa e não sei o quê, o filho isso, aquilo, não sei o quê, não é? O carro que a gente lixou a roda no passeio, às vezes isso interfere na nossa operação, né? Então ver a evolução e tal, e ver que a gente consegue melhorar até como pessoa, sendo melhor investidor a gente consegue ser melhor como pessoa. A pessoa cresce como pessoa, verdade? Cresce, e isso é muito legal, né? Muito bem. Notas finais, Eugênio. Queres aqui deixar, depois desta nossa talk, que já vai aqui para quase 1 hora, o que é que achas que é importante aqui deixar para quem nos está a ouvir? Eu acho que é importante deixar para quem está a ver justamente isso tudo, que não tem nada menos importante, né? Eu admiro pessoas como eu, como você, como o Henrique, como outros que estão aqui, que falam, entendeu? Pessoas que dão a cara, né? E não... Especialmente por pessoas como eu, você, o Tomé e tal, nós damos a nossa cara, chegamos ali e falamos sobre aquilo que entendemos e qual é a razão da nossa análise. E isso é muito bacana, porque nós temos a coragem de chegar perante as pessoas e dizer que a nossa opinião em relação a esse investimento ou aquele investimento é essa, ou que a direção do mercado é esta, né? E eu diria, assim como notas finais, é que as pessoas deveriam ter esta mesma ousadia que nós temos de procurar saber o porquê que isso vai acontecer. Porque tu não chuta. Tu não simplesmente abre o gráfico ali de manhã, olhas para o mercado e diz assim, olha, hoje o petróleo vai subir porque deu sol. Não, tu tens uma análise por trás daquilo, tem um entendimento por trás daquilo tudo, né? E hoje todo mundo quer uma fórmula pronta. Quer que tu dê a fórmula para ele. Ô, Nuno, me ensina aí como ficar rico. Meu irmão, isso aqui foram anos trabalhando para chegar aonde tu chegou, né? Então, realmente que as pessoas olhem para o entendimento do mercado. Como diz o Luís Correia Tavares, que citaste há pouco, as pessoas querem enriquecer rapidamente, deviam querer enriquecer lentamente, acabam por empobrecer rapidamente. É, exatamente. Precisamente procuram aquela forma milagrosa para entrar nos mercados. Exato. Sem querer estudar, sem querer aprender, sem querer testar. Entendeu? Quer que tu dê né, a tal sala de sinais. Eu digo que quem dá sinal é semáforo, né? Querem que a gente dê um sinal a respeito daquilo? Não. Você tem que entender o mercado. Esse é o teu objetivo. Estar certo. Entender o mercado. Por que o movimento vai acontecer? Quando tu conseguir entender isso, o resto vai começar a ser subjetivo. O foco para mim sempre foi... eu evoluí, cresci muito quando eu parei de focar no dinheiro. Eu só queria estar certo, eu não queria mais nada. O meu objetivo era estar certo. Eu queria fazer 10 operações e acertar as 10 operações. Era uma questão de honra para mim. A grana eu não queria saber quanto é que dava. Eu queria, só vou olhar para o saldo da conta no final do mês. Eu quero de 10 operações acertar 10. É isso que eu quero.
E quando o nosso foco está no lugar certo, a gente chega no lugar certo. Se tu tiver o foco no lugar errado, tu não vai chegar a lugar nenhum. É verdade. Né? Então, focar naquilo que realmente é necessário. Não querer a mágica. A mágica não vai te levar a lugar nenhum. E com esta deixa, então, nos despedimos. Obrigado, Eugénio. Obrigado, Nuno. Mais uma Obrigado, vez. XTB, pelo convite. Muito bem. E vamos tentar na próxima XTB Talks. Obrigado a todos.